Você quer saber por que o Bob Dylan recebeu o Prêmio Nobel e qual é a sua real importância? Fica ligado! Começando mais um Pedreira. Mark Rules! E eu sou Jesus. E o Bob Dylan, também conhecido como Robert Alan Zimmerman, nasceu na cidade de Duluth, Minnesota, nos Estados Unidos, no dia 24 de maio de 1941. Pedro Cruz. Hã? Sou bom pra caralho! Ele é um compositor, cantor, pintor, ator e escritor norte-americano. Ele é neto de imigrantes russos judeus e começou a escrever poemas aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade eu acho que nem ficava o nariz direito. Acho que eu ainda cagava nas calças. Fácil. Pelo menos xixi na cama eu fazia. O Bob Dylan é o primeiro músico a ganhar um prêmio Nobel. Aliás, primeiro não, o único a ganhar um prêmio Nobel na história, além do prêmio Nobel o Oscar, o Grammy e o Globo de Ouro. Tipo, fudência, né? Tá, mas... E aí? Por quê? Sabe? Galera, a gente vai falar só um pouquinho da história dele, porque a história dele é muito longa, e o propósito desse vídeo, na verdade, é contar o porquê que ele merece esse Nobel. Mas antes da gente continuar, se inscreve no canal para você ficar ligado no conteúdo que a gente lança semanalmente e dá um like também. O Bob Dylan escreveu no seu livro de formatura que o sonho dele, o que ele gostaria de fazer, era tocar com Little Richard. Pra época era uma coisa bem ambiciosa, né? Isso, porque assim, na época, quando ele era adolescente, o rock and roll estava acabando de começar. Eles ainda faziam muito rock com orquestra, com piano e coisa e tal. Era uma coisa bem mais trabalhada, sabe? Tipo, saxofone, trompetes e coisa e tal. E, cara, ele sonhava em participar da banda do... Ele, nesse período, montou várias bandas de rock e tocou em várias bandas de rock até meados dos anos 50 ali, né? Quando ele decidiu depois mudar do rock pro folk. Isso é uma coisa interessante, porque ele disse, nas memórias dele, que o rock não era profundo nem espiritual o suficiente. Ele queria tocar uma música que viesse muito mais de dentro, que ele pudesse expressar alguns sentimentos que o rock não seria o veículo correto. Então ele foi migrando pro folk, que segundo ele, se aproximaria mais da sua proposta poética. O que tem tudo a ver com ele, afinal ele é um grande poeta, né? Entre 1960 e 1964, ele compunha músicas inspiradas no Woody Guthrie, que era um músico de folk do início do século, de 1900, né? Do início de 1900, que cantava letras de protesto. Então ele tinha uma coisa mais a ver com o que o Bob Dylan queria fazer. Bom, no começo da carreira do Bob Dylan, muita gente reclamava que a voz dele não era muito musicável. Porque ele é bem anasalado, ele tem um jeito, né, mais fanho de cantar. E bem no começo da carreira dele, ele ficou famoso principalmente sendo cantado por outras pessoas, como por exemplo a Joan Baez. E acabou alavancando a carreira dele, né? Ela serviu como um trampolim para mostrar ele ao mundo. Entre 64 e 66, ele mudou um pouco o foco das músicas. Então no passado ele fazia essas músicas de revolta, com cunhos sociais, políticos e coisa e tal. E agora ele voltou com conteúdos mais introspectivos, amores, amor perdido, a vida de vagabundo e coisa e tal, sabe? Além de liberdade pessoal, viagens oníricas, surrealistas e tal, que eram embaladas pela poesia beat. Bom, a poesia beat é um movimento cultural do final dos anos 60 e é o precursor dos hippies. Eles eram taxados na época como contracultura. Então, eles tinham essa questão de ficar quebrando paradigmas, de se libertar do padrão, e que eventualmente foi se tornar uma motivação para o punk. Você vai entender que, né, ali começou um pouco dessa questão de fugir do padrão. Os beats, o beatnik, né, eram poetas, escritores, viajantes, errantes que ficavam escrevendo e protestando pelas coisas da época. Eram completamente contrários ao que tinha de vigente com a cultura. Aliás, bem interessante, a expressão beatnik expressa quem são as pessoas que seguem esse movimento beat, foi usado pelo John Lennon para criar o nome da banda
Beatles. Sim, fato. Aprendeu uma nova agora, hein? Nessa época ele passou a tocar com guitarra elétrica e foi tocar numa banda de blues rock, o que chocou o pessoal que curtia o folk dele, pela aproximação que ele passou a ter de volta com o rock. Na verdade, assim, foi meio chato porque o pessoal chamou ele de traidor, tá ligado? Tipo, ainda disseram, você é o traidor do Bob Dylan folk. Sério, velho. Grow up. Traiu o movimento, amigo. Você traiu o movimento. Xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho. Movimento... Em compensação, o pessoal reclamou, só que a crítica adorou. E principalmente o grande público gostou. Então as massas consumiram muito. Ele se tornou muito mais influente no mundo. Até John Lennon dos Beatles chegou a comentar que ele era uma das grandes influências da criação da banda. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Foi nessa época que ele lançou seus discos mais famosos. Trovão não é um deles. Mas tem Hurricane depois. A música. Quem tem a música? Foi nessa época que ele lançou alguns dos seus discos mais famosos. E com algumas das músicas mais emblemáticas, né? Como Maggie's Farm, It's Alright, Mr. Tambourine Man, Exato. Like a Rolling Stone, Ballad of the Tin Man, Just Like a Woman. Pouco tempo depois ele teve um acidente de moto e acabou tendo que fazer ali um hiato na carreira dele para se recuperar. Nessa época ele compôs algumas músicas bastante interessantes, como All Along the Watchtower, que ficou famosa na voz do Jimi Hendrix e aquela guitarrinha, né? Nessa época então ele trocou de novo seu ritmo, ele estava cantando agora country e a crítica mandou a merda, né? Que bosta, não sei o que. Sinto muito, vai ter que aguentar. E o mundo inteiro gostou. Pra variar, porque o cara era um gênio e tudo que ele fazia, o mundo gostava. Nessa época ele apresentou em 2 concertos famosos, o Festival da Ilha de White e o Concerto de Bangladesh, que foi organizado pelo George Harrison, né, e tal, e teve participações de grandes músicos. Eric Clapton, Ravi Shankar Ravi também Shankar. ajudou a organizar. Clássico, né? A gente ainda vai fazer o Concerto de Bangladesh, esse é um que vocês precisam conhecer. Vale a pena. Aí nos anos 70, ele compôs algumas músicas que ficaram muito famosas, como Forever Young, Hurricane e Knock 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 on the Heaven's Door. Não é do Guns, é do Bob Dylan. Você não sabia, né? Acho que a maioria das pessoas não sabe. Aliás, é muito engraçado porque essa música foi composta pelo Bob Dylan quando, se eu não me engano, foi uma empresa de cinema pediu para ele para ele compor uma música para uma trilha sonora de filme. E daí ele fez lá uma coisa rapidinha e coisa e tal. E essa coisa rapidinha que eles precisavam com urgência se tornou... Knock on the Heaven's Door. Simples assim. Porque épico é épico. Já no final dos anos 70, após o seu divórcio, Bob Dylan voltou a trocar o seu tema, sua temática, suas inspirações artísticas, e principalmente depois de ele ter se convertido ao cristianismo, né, e passou a aceitar a palavra de Jesus, e voltou-se mais para a música gospel. Bom, ele sempre teve uma inclinação a fazer músicas religiosas, mas nessa época, cara, ele estava muito focado em religião. Essa fase durou até o começo dos anos 80, quando ele voltou para suas raízes judaicas. O que também tem a ver com Jesus Cristo, porque diz que o JC era judeu, né? A única diferença é que os judeus não aceitam Jesus, não é isso, né? Nessa época, ele participou da composição daquela música We Are The World. Não sei se vocês se lembram, a gente gravou um vídeo sobre o Live Aid, tá aqui o linkzinho. Os grandes músicos dos anos 80 se reuniram para fazer uma música para ajudar a África a sair da fome e coisa e tal. E ele tava lá. Só que, né, malandrão do jeito que é, revoltado, ele quer, né, contra a cultura e tudo mais, ele resolveu reclamar que ali só tinha um monte de gente que queria inflar o ego. Os caras se achando os fodão, não sei das quantas, e que eles não queriam realmente ajudar. E se eles quisessem ajudar de verdade, eles deviam tentar ajudar a crise fundiária nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam tendo um problema sério muito com hipoteca, e os grandes produtores de comida, os grandes agricultores estavam perdendo as terras. E foi até engraçado, porque o Willie Nelson nessa época abraçou a causa. Já no final dos anos 80 ele montou um supergrupo com George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison
e formaram um grupo chamado Traveling Wilburys. E daí no final dos anos 80 ele deu uma pausada um pouco na produção e coisa e tal, e focou um pouco mais em fazer shows, né? Então ele só se tornou lançou um álbum ou dois por ano às vezes, ganhou Grammy, ganhou Globo de Ouro, ganhou Oscar, produziu um filme, então né, tudo com calma. Tranquilo. Tá, e qual a real importância do Dylan pro mundo? E por que ele ganhou um Nobel? A real importância do Dylan é porque ele sempre buscou um mundo melhor. Esse é o primeiro passo. Tudo que ele fez na carreira dele, ele estava sempre tentando melhorar alguma coisa no mundo. No começo da carreira dele, ele sempre estava fazendo discussões políticas e sociais, como por exemplo na música Oxford Town, que fala sobre James Meredith, que é o primeiro negro a entrar numa universidade no Mississippi. Ele também compôs a música Blowing in the Wind, que o significado dela é palavras ao vento, né? Porque ele criticava muito as pessoas ficarem falando sobre as coisas políticas e tal, e nada ser feito, sabe? Se você for ver, isso tem uma relação muito próxima hoje em dia, com o que a gente passa no dia a dia com o Facebook e tudo mais, onde as pessoas ficam postando coisas assim ao vento, sem nenhuma atitude de fato. Nada muda. É um ditado norte-americano, blow in the wind, então você pode falar com pulmões plenos, o máximo possível, mas você não vai resolver nada falando, tem que atuar. E muito interessante também que a música Rain's Ain't Gonna Fall discute a possibilidade de um apocalipse nuclear. No começo dos anos 60 começou aquela guerra, aquela corrida armamentista, os russos contra os americanos, e todo mundo queria bombas nucleares e queriam se matar. E ele discutiu isso nessa música. E começou até a chover agora, né? Tá aí, o apocalipse nuclear começou com a nossa chuva aí. Obrigado, chuva. Caralho, você fez assim, ela respondeu, acho que vai responder. Então, tá bom. Outra coisa muito legal é que durante o discurso do Martin Luther King, ele estava presente, mas não na plateia, assim, ele estava no palco, alguns metros, sentado numa cadeira, apoiando justamente a causa dos negros. Isso é uma coisa muito interessante, porque ele é branco, judeu, descendente de russo, do interior dos Estados Unidos, na região principal ali, onde fazia escravidão, e ele estava lá apoiando o movimento, né, o movimento civil em prol dos benefícios aos negros nos Estados Unidos. Das liberdades, né? Isso mostra o quanto ele queria ajudar, sabe? O quanto ele queria participar. Uma outra coisa interessante é que ele tornou o folk popular. As pessoas não param para pensar, folk é uma música folclórica dos norte-americanos. Bem de interior, assim. Né? Então tem uma conexão com a música dos índios norte-americanos, tem uma conexão com a música das pessoas mais pobres e coisa e tal. Na época, o folk fazia parte só da parte mais basal do país. Só os pobres realmente cantavam e tocavam o folk. E ele tornou isso popular. Ele tornou tão popular que atingiu o mundo inteiro. Ele também é acreditado pela criação do folk rock e do country rock. E além disso, uma coisa que ninguém imagina, ele foi acreditado pela criação de clipes com plaquinhas de texto onde elas vão caindo. Ele fez isso pela primeira vez no clipe da música Homesick Blues. Cara, eu nunca tinha imaginado isso, nunca tinha pensado nisso. Quem é que inventou a parada? Mas legal. Agora a gente sabe quem que inventou isso. John Lennon falou que eles, quando compraram o álbum pela primeira vez, passaram 3 semanas seguidas ouvindo o mesmo álbum. Eles colocavam no toca-disco, terminava, virava o lado, terminava, virava o lado. Cara, por 3 semanas seguidas. O George Harrison chegou a comentar que eles só colocavam o disco e começavam a viajar. Que a música era pura atitude e era tudo aquilo que eles precisavam, era incrível, era fantástico. Aliás, é muito interessante que o Bob Dylan apresentou aos Beatles uma coisa muito importante: a maconha. Os Beatles que são famosos por ser o primeiro conjunto de pessoas que fumou maconha no Carnegie Hall. Ele é muito conhecido por ser um cara muito trabalhador do show business, fazendo em média 200 shows por ano, até recentemente. Até a atualidade, até atualmente. Na literatura, a real importância dele está na poesia. Ele foi capaz de fazer uma literatura que toca as pessoas. E a poesia dele é pertinente até hoje, como a gente demonstrou em alguns casos agora há pouco.
as suas músicas continuam sendo atuais. E é ali que está a grandiosidade da obra dele. É muito interessante, o pessoal quando foi discutir, ele merece ou não o Nobel, ele é um cantor, ele não é um poeta. Cara, ele é um poeta. A única diferença é que ele coloca música junto com a poesia dele. Existe um paralelo no Brasil, que é o Poetinha, conhecido como Vinícius de Moraes. Ele é um grande poeta que musicou as suas poesias. Eu acho que ele merece como um escritor. Não importa se tem uma melodia junto com a letra dele. As letras são muito impactantes, elas são desde do estilo mais romântico até o estilo combativo, o estilo que reivindicava coisas. A coisa mais importante na sua carreira é uma lição de vida para todos nós. Ele nunca deixou a falta de aptidão ou de conhecimento técnico impedisse ele de escrever livros, poemas, pintar quadros, tocar instrumentos ou até fazer livros.